Bem, a narrativa, essa criação maravilhosa, né, do ser humano, vai se montando com os recursos disponíveis em cada época, né? Para entender isso, é só pensar em sua evolução desde a pintura em cavernas, a história oral, o desenvolvimento da oralidade, né? Depois a escrita, os filmes mais próximos aí à nossa realidade, ao nosso tempo, com a junção do verbal, não verbal e o movimento. E hoje as tecnologias que viabilizam a convergência de múltiplas linguagens em um mesmo suporte, como é o caso do computador e do celular, né? O jeito de produzir, então, essas narrativas vai se ampliando e tem duas importantes características que mudam a partir dos recursos digitais. A primeira característica é que fica muito mais fácil e rápida a construção dessas narrativas. Qualquer um que tiver, ou computador ou celular, pode produzir essa narrativa e, mais do que isso, divulgar, né? Divulgar para o mundo pela internet. Esse jeito novo fez até com que fosse cunhada uma nova palavra, que é a junção de consumidor e produtor, que é o prosumidor, ou seja, o consumidor que produz, né? Então, a segunda característica é que a linearidade pode ser rompida. O que quer dizer isso? Que o hipertexto, que é aquela possibilidade presente na escrita na internet, faz com que o leitor tenha mais do que uma opção do seu movimento de leitura, né? Que pode ser linear ou não. Se eu resolver entrar no hipertexto, eu tenho um outro encadeamento e possibilidade de leitura. Então, existe por parte do leitor uma possibilidade de conduzir o seu ritmo e os seus caminhos aí para a leitura. No nosso caso aqui, estamos nos referindo à narrativa. E nós adoramos narrativas desde sempre, né, gente? As crianças gostam de ouvir histórias, a gente gosta de assistir a filmes e contar nossas próprias aventuras, ou história do cotidiano, quando a gente tem alguém por perto, né, para ser nosso interlocutor e bater papo, enfim. A narrativa é uma forma da gente se sintonizar com os outros. A gente cria empatia, a gente conhece realidades diferentes da nossa, né? E a gente está falando de narrativas que são ficcionais ou não ficcionais, né? Se juntarmos esse nosso gosto pelas narrativas e as condições favoráveis que os recursos digitais nos proporcionam, podemos ter nesse tipo de produção um apoio maravilhoso para utilizarmos na escola, na sala de aula. Uma outra característica importante é que as narrativas digitais vão desenvolver o que a gente fala, o que a gente chama de pensamento computacional. Porque quem monta uma narrativa digital precisa planejar, organizar, elaborar uma solução de um problema, de um questionamento ou um conflito, precisa ser criativo também, né? Assim, na forma digital, as narrativas acabam tendo propriedades parecidas com um programa de computador, né? Exige o desenvolvimento das mesmas capacidades, mesmo quando o suporte é a montagem de uma narrativa no PowerPoint, por exemplo, né? Aí a gente pode pensar assim: qual a melhor forma de propor aos nossos alunos e alunas a construção das narrativas, né? O recurso tecnológico, ele é importante, mas não garante uma boa narrativa, né? A gente pode esquecer rápido de um montão, a gente esquece rápido de um montão de informações, mas uma história, uma boa história, uma história bem contada, às vezes a gente guarda para o resto da vida, né? Quanto mais uma situação é complexa, mais uma narrativa pode envolver e interessar a todos na busca de uma solução, às vezes para um conflito que se apresenta, um problema que se apresenta no cotidiano, né? Uma forma interessante de se trabalhar com os alunos é observar boas produções digitais, apreciar essas produções, né? E depois falar sobre elas. Não com perguntas e respostas, né? Não é voltar e fazer um questionamento para recuperação de informações que estejam presentes na narrativa digital, não é fazer questionário, não é isso, mas é cada um dizendo o que chamou sua atenção, como o outro apresentou a sua narrativa, como estabeleceu um conflito, como desenvolveu, que tipo de encaminhamentos utilizou para o desfecho, ou qualquer outra coisa que cada um tenha visto individualmente, né? Outra coisa interessante é que professores de componentes diferentes trabalhando em cooperação
tem um resultado muito interessante, porque os repertórios dos alunos se ampliam, né, com a visão, a dimensão de cada professor dentro da sua disciplina, da sua área de atuação, né? E as narrativas costumam ficar mais enriquecidas. O aluno, ele tem mais condições de achar interlocução entre as questões de uma mesma realidade, né? Agora, tomando todas essas iniciativas, cuidados e um trabalho muito afinado com o sensível, tem um último momento da narrativa que não pode ser esquecido, que é a divulgação, a socialização. O que fazer com a narrativa é um outro ponto fundamental, porque não se produz uma narrativa digital para entregar como tarefa solicitada ao professor, né? O ideal é que ela surja de uma necessidade real, que cumpra uma função, e ela precisa ser divulgada para cumprir a sua função, né? Ela precisa ser divulgada, seja na escola, na internet, nos blogs, nas redes sociais, encaminhadas para quem possa tomar algum tipo de decisão, se a situação que gerou a narrativa requer, né, esse tipo de coisa. Assim como uma narrativa que a gente produz num papel, não é legal que ela fique no caderno ou na gaveta de alguém. A narrativa digital não deve transitar apenas entre professor e estudantes, porque ela está preparada para ganhar o mundo, né? É fazer com que ela circule, isso é fácil, é rápido, e o alcance fica incalculável, porque o alcance é para o mundo inteiro, né? Não existe barreiras na internet, né? Isso agrega um sentido muito grande à produção das narrativas, que vai além de uma tarefa escolar, né? E permite trabalhar com diversos letramentos. E mais do que isso, permite também o desenvolvimento da cidadania digital, né? Que é uma necessidade do nosso tempo, do nosso momento.